Deus, vamos dar início então com a mensagem preparada por Deus, pelo Espírito Santo, para a nossa edificação nessa manhã abençoada de domingo, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos dê discernimento, traga aí o estudiar, discernimento, iluminação, entendimento, revelação. Ó Deus, fala comigo, fala com cada um dos presentes, fala com todos que vão ver e ouvir essa mensagem depois pela internet, através das outras mídias. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, e nos alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso espírito nessa manhã, nos constrange ao arrependimento dos nossos erros, nos ajuda, Senhor, a permanecermos obedientes, tementes, fiéis ao Senhor, gratos ao Senhor, por amor do Teu nome, Senhor. Enche os nossos corações com a Tua palavra, com a Tua vontade, meu Deus, e nos ajuda, nos ensina a viver da maneira que o Senhor estabeleceu para nós, que o Senhor requer de nós, que o Senhor espera de nós, porque assim é que nós seremos abençoados. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos introduzir a mensagem de hoje com o versículo de número 9, o verso número 9 de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso de número 9, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Glória a Deus. Vamos repetir? Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós sabemos que todos nós os homens, temos comportamentos semelhantes em muitos aspectos, e também esses comportamentos eles são influenciados em grande medida pelos sentimentos, que também são semelhantes em nós. Então nós precisamos compreender a natureza, a origem, a causa desses sentimentos, desses pensamentos e desses padrões de comportamentos, porque se nós estivermos nos comportando em algum aspecto, em alguma área, sobre algum assunto, sobre uma determinada vontade de Deus para nós, e se nós estivermos então assim cumprindo, ou pelo menos nos aproximando de cumprir, estamos no caminho certo, por assim dizer, já iniciamos nesse processo de transição de um comportamento reprovado por Deus no tempo em que nós vivíamos na ignorância do pecado, que nós éramos escravos do pecado, e depois agora que nós somos libertos da escravidão do pecado, nós precisamos então assumir uma nova atitude, uma nova postura, um novo padrão de comportamento. Então precisamos analisar, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, se esse padrão, nesse ou naquele assunto, está em coerência com a vontade de Deus expressa na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Um dos aspectos que muito tem grande influência nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, é o medo ou o temor de Deus. E aqui nós vemos então, se nós formos ler esse capítulo desde o início, nós vamos compreender que Moisés havia morrido. Deus havia levado Moisés para consigo, e chegou então o tempo de Deus transferir o papel, a responsabilidade de conduzir o povo para Josué. Josué já era servo de Moisés, vivia sempre ao lado de Moisés, sempre servindo, com exceção aqueles momentos em que Moisés esteve na comunhão, na intimidade com Deus, ou claro, na intimidade do seu leito conjugal. Sempre Josué estava presente, o tempo todo Josué estava ali. Então Josué já havia aprendido muito com Moisés,
Então nós sabemos que ali, pelo menos por 20 anos, cerca de 20 anos, Josué esteve lá no deserto, acompanhando Moisés e aprendendo de Moisés, e assim ele já estava de certa forma preparado para suceder a Moisés. Mas devido a tudo aquilo que ele havia presenciado, de milagres, de obras de maravilha, de sinais, prodígios, de tantas coisas que Deus já havia feito, revelando o seu poder e revelando que era com Moisés, como por exemplo quando a glória de Deus iluminava o rosto de Moisés quando ele descia lá do monte, dentre outras coisas. Então Josué se sentia incapaz de substituir a Moisés, e ele ficou com medo, ele temeu. Por isso que Deus falou diretamente com ele para trazer a ele esse ânimo, essa palavra de ânimo. E aí o desfecho é o verso de número 9, conforme nós lemos: ora, não te ordenei. Deus já havia falado com ele antes, já havia mandado ele conduzir o povo para entrar em Canaã e tomar posse. E aí ele diz: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Ou seja, Deus está repetindo, falando: Josué, eu já te falei, seja forte e corajoso. Mas Josué ainda não estava se sentindo nem forte e nem corajoso. Amém? E Deus emenda: não temas, não te apavores. Então agora Deus vai explicar para Josué: por que você não precisa temer? Por que você não precisa se apavorar? Por que você não precisa ficar com medo? Em outras palavras, não temas e não te apavores. Por quê? Porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então, em tudo que você fizer, Josué, eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Então, basta que você tenha fé, que você tenha coragem, e assim você irá experimentar também, assim como Moisés experimentou, milagres. Você vai ver prodígios, você vai ver coisas gloriosas que eu também vou fazer através de você. Tanto assim que a primeira grande vitória, a vitória mais expressiva que Deus deu ao povo já liderado por Josué, quando atravessaram o Jordão e entraram em Canaã, na terra prometida, foi a derrota sobre Jericó. Jericó era uma grande cidade, ela ficava ali, era uma das primeiras cidades que ficavam naquele local, logo próximo onde eles atravessaram, entraram na terra, próximo ao Jordão, e ela era fortificada por muralhas consideradas intransponíveis aos homens, é claro, daquela época, com os recursos, com a tecnologia, com o que se tinha, que se conhecia e se sabia naquele tempo. E assim eles se consideravam protegidos dentro da cidade, protegidos por aquelas muralhas, que passava um carro sobre a parte superior da muralha. Ali passava um carro puxado por cavalos. Ela era muito larga e era muito forte, muito alta, e além de tudo, eles também tinham o seu exército próprio para proteger. Todas as cidades eram como se fossem quartéis fortificados, com muralhas para proteger, com portões que só se abriam em tempos de paz, e nos tempos de perigo, de ameaça, de guerra, eram fechados, e ali também tinham os seus guerreiros, seus soldados. E enfim, Deus então provou para o povo que ele era com Josué e para o próprio Josué ao derrubar as muralhas, promovendo ali um terremoto, conforme nós sabemos, naquele ato profético, onde eles circularam em torno das muralhas por 7 dias, e no 7º dia, então, ao soar da trombeta, as muralhas ruíram. Houve um terremoto e elas ruíram, vieram ao chão, se não em todo, mas em grande medida, permitindo assim a entrada do exército liderado por Josué, e ali eles foram vitoriosos. Glória a Deus. Então, quando nós compreendemos o que Deus falou para Josué, e quando nós entendemos que Deus cuida de nós, porque veja,
pela palavra de Deus, nós sabemos, segundo o apóstolo Pedro nas suas epístolas, que nós fomos comprados para o nosso Deus e o nosso Pai. Nós somos comprados por um alto preço, nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, nós somos comprados pela vida e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória, me canta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós nos tornamos propriedades exclusivas de Deus. Veja só, propriedades exclusivas de Deus. Então agora nós pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, algo de muito valor, porque a Bíblia também nos assegura que há muito valor numa alma. Há festa no céu quando uma alma se rende, se salva, ela alcança a salvação através de reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então nós temos muito valor para Deus, valor inestimável para Deus, tanto assim que Ele enviou o melhor que Ele tinha no céu, que era o seu Filho, o Senhor Jesus, para vir se sacrificar, morrer em nosso lugar, para se tornar o nosso Salvador, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então assim, quando nós compreendemos que Deus cuida de nós e que Deus nos ama, nós não precisamos temer. Veja o que dizem na primeira epístola de João, capítulo 4, vamos ler aqui para dar o contexto, os versos 17 e 18. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos 17 e 18. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, quando nós temos essa convicção de fé, de que Deus nos ama, que nós somos amados por Ele, se nós podemos até eventualmente ficarmos com medo, recear alguma coisa, temer alguma coisa, quem sabe por causa de uma doença, temer a morte, temer uma enfermidade grave, como um câncer e outras doenças graves, nós podemos inicialmente ficar com medo diante de uma situação de crise, diante de uma situação difícil, problemática, que nós não temos condições, quem sabe, de resolver por nós mesmos, com a nossa própria capacidade. É claro que em tudo nós devemos, a bem da verdade, depender de Deus, confiar em Deus em primeiro lugar, mas tem as coisas que Deus faz juntamente conosco. Se nós requerermos, se nós pedirmos, se nós clamarmos a participação de Deus para nos capacitar e nos ajudar nas mais diversas situações, um novo emprego, um novo desafio, uma abertura de uma empresa, um casamento, uma mudança de cidade, enfim, tantas coisas que podem, doença, conforme nós falamos, que podem causar receio, temor, até medo em nós. O que o medo provoca? O medo normalmente ele provoca uma paralisia, ele nos faz parar, ele nos faz ficar com receio de dar o próximo passo, de avançar, de realizar aquilo que nós temos a certeza que Deus quer que realizemos. Agora é claro que é importante e é imprescindível até que nós tenhamos essa certeza de que Deus quer que nós façamos tal coisa que nós estamos na iminência de fazer, pretendendo fazer. E assim, se nós temos a convicção de que Deus está no negócio, conforme se diz no jargão do crentense, nós então podemos confiar em Deus, logicamente nos preparar. Como é que a gente se prepara? Especialmente em oração, em jejum, em santificação, e aí nós vamos em frente, rejeitando o medo e declarando até mesmo a palavra, como essa palavra: no amor não existe receio, ou medo, ou temor, no mesmo sentido. Antes, ou seja, ao contrário do medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Aí o medo aí, lança fora todo medo. Por que ele lança fora todo medo? Se nós temos certeza que o amor de Deus por nós, Deus é perfeito e Ele nos ama com esse amor perfeito, Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar de nós, Ele vai estar conosco, logicamente, se nós estivermos andando na direção que Ele quer que andemos.
E assim, quando a pessoa tem, ela não está aperfeiçoada nesse amor, ela não entendeu, ela não ainda, o amor de Deus ele não se tornou real para ela, ela não tem ainda, não teve uma experiência, ela não tem esse nível de fé suficiente para crer firmemente no amor que Deus tem por ela, né? Então, se você não chegou lá ainda, se dedique, se esforce para alcançar. Nós fizemos uma breve pesquisa e anotamos aqui por que vamos localizar aqui, por que nós precisamos ter coragem ou ânimo. Nesse caso, nós podemos equiparar o medo com o desânimo. Nós queremos, nessa mensagem, fazer um paralelo entre o medo e o desânimo. Por quê? Porque o medo te leva a ficar desanimado. Quando você fica com medo, você sabe que aquilo pode ser bom para você, que Deus até já falou com você sobre esse negócio, mas você, por algum motivo, fica com medo. E se o medo ele não procede de Deus, porque Deus nos ama, então, como Deus nos ama, se eu confio, tenho fé que Ele me ama, eu não preciso ter medo, conforme nós lemos agora. Então, se o medo não vem de Deus, não procede de Deus, de onde é que vem o medo? Nós precisamos entender isso também. Qual é a origem das coisas? Qual é a fonte? De onde provém as coisas? As coisas boas, as coisas santas, as coisas puras provêm de Deus. Agora, o que não é bom, o que nos causa mal, o que nos atrapalha, o que causa tristeza, na maioria das vezes, não em todas as vezes, mas na maioria das vezes, e o que nos leva também, nesse caso, a ficar desanimados, não provém de Deus. Por isso que a Bíblia tem muitas passagens, muitos versículos que falam para nós termos ânimo, bom ânimo. Nós precisamos nos animar em Deus, no Espírito ai Deus, declare, no Espírito de Deus. Precisamos buscar de Deus o fortalecimento para o nosso Espírito, todo dia, a todo momento, se nós tivermos uma situação de crise até, mas diariamente nós precisamos nos fortalecer em Deus. Veja lá, por exemplo, uma situação de crise que Davi enfrentou, quando eles foram atacar, eles saíram para ir se juntar, se não me engano, aos filisteus, e depois Deus mandou eles voltarem, ou os próprios filisteus rejeitaram a ajuda deles. É lógico que foi Deus que não queria, e assim usou os filisteus, e eles voltaram para o seu acampamento. Quando chegaram lá, o acampamento havia sido saqueado, levaram tudo, inclusive as pessoas, mulheres, crianças, idosos, levaram todo mundo cativos. E aí houve um grande choro, um grande lamento, porque eles ficaram desesperados. E agora as nossas famílias foram levadas, quem sabe já estão até mortas, enfim. E eles já estavam adiante, se eu não me engano, 3 dias de jornada, a distância considerada a posição que estava o acampamento deles ali. Então o que Davi fez? Davi clamou ao Senhor, Davi orou a Deus, e ele se fortaleceu em Deus, e Deus falou com ele. Então Deus falou com ele: vai, persegue, que vocês vão recuperar tudo, e todos também. E assim aconteceu. Mas no primeiro momento, inclusive Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também ficou profundamente triste. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar, tamanha foi a tristeza que eles sentiram. Mas eles se reanimaram, especialmente iniciando por Davi, que era o líder e que era um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos ter ânimo, bom ânimo. Ter bom ânimo é importante porque nos ajuda a enfrentar os desafios da vida, a ser perseverantes e a manter a esperança. É isso, nós precisamos, para enfrentar os desafios, para perseverarmos nos propósitos que Deus já estabeleceu para nós, e também para mantermos viva a esperança de que nós vamos vencer as nossas lutas. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos em João, no capítulo 16, vamos ler o 32 e 33 para trazer um melhor entendimento. João capítulo 16, Evangelho segundo São João 16, 32 e 33, nos diz assim a palavra do nosso Deus: pois chegará o momento, e realmente a hora é esta,
quando sereis espalhados cada um para a sua família, vós me deixareis sozinhos. Vós me deixareis sozinho, de fato aconteceu. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Veja, Jesus também passou por um momento de grande aflição, como nós sabemos, quando ele estava ali no jardim do Getsemane. Ele clamou a Deus com forte, ele orou a Deus com forte clamor e lágrimas. As suas lágrimas até se converteram em gotas de sangue. E, no entanto, ele era obediente e disse no final da oração: contudo seja feita a tua vontade. E assim se fez. E ele foi fortalecido por Deus e permaneceu fiel e obediente a Deus até o último instante. Verso 33: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Olha aí, Jesus fala para eles: neste mundo, ou para você, para mim hoje, para nós, neste mundo sofrereis tribulações. Então quem está aqui na terra, meu amigo, quem está aqui sofre tribulação. Agora, tem uns que sofrem, passam pelas tribulações com Deus ao seu lado, e tem outros que não, que passam sem Deus ao seu lado. Essa é a única diferença, porque todo mundo vai passar. A Bíblia diz que todos os homens estão sujeitos às mesmas coisas, doenças, tristezas, toda sorte de males. Nós estamos sujeitos aqui. Uns passam algumas coisas, outros passam outras coisas, mas todas as coisas estão sujeitas a todos. Nem todos vão passar por tudo, é claro, graças a Deus por isso, mas alguma coisa nós vamos enfrentar, e Deus vai permitir que nós enfrentemos para o nosso próprio bem. Aquilo que Ele quiser que nós passemos, nós teremos que passar. Então a diferença entre a derrota e a vitória está em você ter Deus ao seu lado para passar pelas tribulações, amém? E ele diz assim: mas tende fé e coragem, no final do verso 33, tende fé e coragem, duas coisas, dois fatores, fé e coragem, fé e coragem, fé e coragem. A fé sem obras é morta, por isso que tem que ter coragem também para agir. Não basta ter a fé, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas aí eu fico esperando que Deus faça tudo. Quando Deus fizer, aí eu dou o meu passo, aí eu caminho, aí eu vou adiante. Enquanto Deus não fizer, eu não faço nada. Então aí está faltando o complemento da fé, a atitude que corresponde à fé, a coragem, a determinação, a perseverança, o ânimo. São requisitos essenciais para que nós possamos viver por fé, amém? Eu venci o mundo. Depois ele fala que nós também venceremos. Por quê? Porque é através dele que nós vamos vencer. Sem ele nós não temos teríamos jamais condições de vencer. Mas como ele venceu por nós, nós também temos condições de vencer essa luta contra o mundo, contra o sistema mundano, amém? Glória a Deus. No verso 31 desse mesmo capítulo, Jesus respondeu assim aos seus discípulos: mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Ou seja, depois de tudo que eles já tinham visto, tudo que eles já tinham experimentado, vivido ao lado de Jesus, tudo que eles tinham aprendido com Jesus, tudo que eles tinham visto de manifestações de poder da glória de Deus, aí eles falam para Jesus que agora eles criam, né? Eles falam aqui, no verso 30, voltando para o verso 30, agora temos certeza de que temos pleno conhecimento de tudo. Os discípulos falam para Jesus: pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Ou seja, eles, antes deles falarem aquilo que está inquietando o coração deles, a alma deles, Jesus já sabia. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Nós sabemos que você vem de Deus, porque Deus te revela essas coisas. E aí Jesus fala: mas agora vocês estão crendo? Credes somente agora? Né? Em outras palavras, já tinham razão, motivo para crer muito antes disso. Enfim, a fé deles ainda não estava aperfeiçoada. A fé dos discípulos, bem da verdade, ela só vai ficar completamente aperfeiçoada depois que eles se tornam cheios do Espírito Santo, lá naquele evento ocorrido em Pentecostes, na festa de Pentecostes, que está relatado em Atos capítulo 2. Então ali por diante eles começam realmente a exercer o ministério que Jesus havia designado, fazer as mesmas coisas que Jesus fez, coisas semelhantes àquelas que Jesus fez. Glória a Deus.
Veja, por exemplo, em Atos capítulo 14, versos 21 e 22, nós vamos ler: e havendo pregado boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, Paulo e Silas, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. Então, discípulo pode ficar desanimado? Pode. Nós falamos no início. Então, nós precisamos nos animar em Deus. E Deus usa também as pessoas que Ele quer usar. É claro que nós precisamos sempre buscar em primeiro lugar a Deus. E Ele prepara a pessoa certa para nos ajudar em qualquer situação que nós precisarmos. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. O que ele estava ensinando? Entre aspas: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Ou seja, mesmo passando por muitas aflições, por muitas tribulações, é assim mesmo que nós vamos conseguir entrar no reino de Deus, é assim mesmo que nós vamos ser provados por Deus, é assim mesmo que nós teremos oportunidade de sermos aprovados por Deus para sermos dignos de entrar no reino de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Veja em Salmos 34, vamos ler os versos 17 a 19. Salmo 34, 17 a 19. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Olha só, suplicam os injustos, suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido, os humildes de espírito. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O justo, segundo Deus, enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter esse bom ânimo para não ficarmos animados, para não termos medo, para assim vencermos as nossas lutas. Por que é importante ter bom ânimo? Nos motiva a seguir em frente, mesmo quando enfrentamos as adversidades. É preciso perseverar, é preciso continuar na caminhada. Nos ajuda a não desanimar e não perder a fé, nos ajuda a encarar a vida com confiança, nos ajuda a viver a vida com alegria, com paz no Espírito, nos ajuda a ter força e perspectiva da vida eterna. Glória a Deus. Veja o que Jesus falou, nós já lemos, agora nós vamos dar a ênfase em um outro aspecto daquilo que Jesus falou para os seus discípulos, ou seja, para mim e para você. João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Então, o que vai fazer a diferença para nós é a paz de Deus, a paz, a verdadeira paz que excede qualquer explicação, excede todo o entendimento. Nós não conseguimos compreender, somente conseguimos experimentar, vivenciar. Amém? Quando nós temos comunhão com Deus, nós sentimos a paz de Deus. A paz do Senhor Jesus, é o príncipe da paz. Ele produz paz em nosso espírito, em nossa alma. E aí, mesmo diante das situações adversas, das adversidades, dos problemas, da doença, enfim, de qualquer situação ruim, adversa, nós vamos ter paz se nós estivermos, é lógico, fazendo aquilo que Deus requer de nós. E para isso nós precisamos estar em Jesus, para que em mim tenhais paz. Nós só vamos ter a possibilidade de viver em paz, desfrutar dessa paz, se nós estivermos nele, ligados nele, entrelaçados com ele. Em mim significa estarmos ligados a ele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, precisamos estar ligados, enraizados nele. Amém? Veja também em Salmos capítulo 31, verso 24: sede fortes e corajosos, ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam em e esperam no Senhor. Vamos repetir, Salmo 31, 24 diz assim: sede fortes e corajosos,
forte e corajoso. Ele fortalecerá. De onde que vem a nossa força? Ela vem do Senhor, amém? Ele fortalecerá o vosso ser, espiritual, alma e corpo. Vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Então, Deus dá força para o nosso espírito, Deus dá força para a nossa alma e Deus dá força para os nossos corpos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 41, profeta Isaías capítulo 41, verso número 10, nos diz assim: por isso não temas, não tenha medo, não temas, por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Lai, ore, me cante, ore, me ai, ore, clai, de louvai, de cante. Olalai, ore, me clai, de cante. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Gloriare, clai, de cante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que depois de tudo o que aconteceu ali, naquela passagem de Josué que nós lemos e comentamos, veja agora no capítulo 10 do mesmo livro de Josué, verso 25, o que aconteceu ali, então, depois de transcorrido vários episódios, várias vitórias que Deus já havia dado, né, para o povo através de Josué, liderados por Josué. Josué 10, 25. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis. Oh, glória! Agora Josué estava animado, né? Agora ele já estava confiante, agora ele estava forte e corajoso, então agora ele tinha condições de fortalecer o povo. Olha o que ele fala: então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Ou seja, pode confiar em Deus que Ele vai dar vitória. Em outras palavras, é o que eu estava falando. Para finalizar então a mensagem de hoje, em segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso número 7, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7. Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia. Se você está agindo como um covarde, com medo, se escondendo, evitando de fazer aquilo que Deus requer que você faça, arrumando justificativos, desculpa, não vou fazer por causa do fulano, porque o fulano olhou atravessado para mim, não me cumprimentou na igreja, não, porque o fulano, o pastor não me liga, não me convida pessoalmente, enfim, sabe-se lá qual que é o motivo que você vai, a justificativa que você vai arrumar para deixar de fazer o que você precisa fazer, o que Deus espera que você faça. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar e salientar aqui, com base nesse versículo, que nós podemos e devemos orar a Deus pedindo que Ele nos conceda um espírito forte em todos os assuntos e que nós precisamos ser fortalecidos por Ele, naquilo que nós estamos fortes para continuar sendo cada vez mais fortes, naquilo que estamos fracos para que Ele nos fortaleça. Eu aprendi, porque Deus me fez entender já há muito tempo, graças a Deus por isso, que todos nós, todos os homens temos a tendência a sermos desobedientes a Deus. Começou lá no Éden, quando o pecado se materializou lá. Então agora nós nascemos, olha as criancinhas, olha o bebezinho, já chora, já faz birra da mãe, é um espírito de desobediência, quer impor a sua vontade e não quer se sujeitar à vontade das autoridades constituídas por Deus e nem ao próprio Deus. Nós temos dificuldade para obedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas, elas falam, não, mas Deus não vai exigir isso de mim, não, mas meu Deus não é assim tão rigoroso, não. Misericórdia, né?
Então a pessoa quer torcer a palavra de Deus, a vontade de Deus, os princípios, os valores de Deus, porque ela não quer obedecer, ela não quer sair do comodismo, ela não quer ir à luta, ela não quer combater o bom combate. Então nós precisamos orar pedindo que Deus nos conceda espírito de obediência, por exemplo, e também espírito de coragem, de ousadia. Deus nos concedeu o espírito de covardia, não nos concedeu o espírito de covardia. Qual que é o contrário de covardia? Coragem, como Deus já tinha falado para nós aqui antes, falando para Josué e para nós, para mim e para você. Espírito de coragem, espírito de ousadia, um espírito de fé, espírito de esperança, um espírito de amor. Tudo isso vem pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito. Então nós devemos orar para termos um espírito equilibrado, para termos equilíbrio nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, para sermos equilibrados em tudo que nós formos falar, fazer, na nossa maneira de nos comportar, na nossa maneira de viver, sermos equilibrados, não baseados nos padrões do mundo, mas baseados nos padrões divinos, nos padrões de Deus para nós, ter um equilíbrio entre a razão e a fé, à luz das Escrituras Sagradas, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como nós devemos viver. As Escrituras Sagradas nos ensinam como Deus quer que nós vivamos, nos ensina uma nova maneira de viver, a maneira certa segundo Deus. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas e orar também, é claro, conforme nós falamos agora. Então precisamos ter espírito de fé, espírito de coragem, espírito de obediência, espírito de sabedoria, espírito de esperança, espírito de amor, um coração cheio do amor de Deus. Precisamos pedir isso o tempo todo. Todas as coisas boas que são de Deus, que Deus quer para nós e tem para nós, nós devemos orar a Deus e pedir e clamar até que Ele complete a boa obra. E essa boa obra não vai se completar plenamente, totalmente aqui na terra, só no céu. Então nós não podemos parar de orar. Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar, orar o tempo todo, vigiai e orai. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã de domingo. Que Deus tenha falado com você, assim como falou comigo, e que o nosso bom Deus continue nos dando tudo o que Ele tem para nos dar. Basta que nós peçamos com fé, creiamos e tenhamos a perseverança de nos esforçar, nos dedicar, que nós vamos receber tudo que nós precisamos de Deus, que Deus tem para nos oferecer, segundo os requisitos de Deus, segundo as condições que o próprio Deus estabelece na sua palavra. É para nós, é para você, é para mim, e nós vamos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa todos os presentes, abençoa, meu Deus, as nossas famílias, nossas casas, nossos lares, amigos, vizinhos, também colegas, abençoa o teu povo e a tua igreja espalhada em toda a terra, abençoa todos que vão ouvir essa mensagem através, especialmente do YouTube e do Facebook. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa, Senhor, o teu povo e a tua igreja, nos conceda uma semana abençoada na tua presença, nos guarda, nos proteja, nos livre de todo mal, renova nossas forças, restaura nossa saúde. Eu declaro todos curados, libertos e abençoados, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.